Bom dia, pessoal, tudo bom? Eita, fiquei amarelo de novo. Eita, nós. Por quê, Cauã? É a Gabi. É a mãe dela o nome desse. Eu deixei entrar porque eu reconheci. Ô, Gabi, você tá com o nome da sua mãe aí. Ainda bem que é o seu nome da sua mãe, Gabi. Faz sentido? Faz, né? Tudo bom com vocês? Vocês fez um bom final de semana aí? Aproveitaram? Deu pra dar uma relaxada? Eu tô aqui, ó, aproveitei tanto que eu tô até iluminado. Ah, agora parou só porque eu falei. Fico dourado agora por causa da janela aqui. Olha lá. Um pouco parecendo que eu tô com hepatite também, mas tudo bem. Se vem pra cá, fica normal. Não consigo controlar essa luz. Ah, só assim, ó. Que estranho. Bom, deixa. Enfim, gente, a gente vai. Vocês buscaram a apostila 4? Sim. Eu tenho só um comentário a fazer. É genérico, tá? Não é todo mundo, mas eu preciso fazer, tá? Teve gente que não foi tão bem nas provas e eu tava percebendo aqui de maneira geral que teve pessoal que a gente recebeu as notas, né, de vocês. Eu tô em processo de fechamento agora. E teve gente que eu vi que foi mal e não fez recuperação. Não estou entendendo isso, né? E não só, em várias séries isso aconteceu, eu achei muito estranho, né? Que teve duas provas, teve gente que não fez uma das provas, teve gente que não fez recuperação, né? Aí não dá certo, né, pessoal? Vocês estavam com tudo na faca e o queijo na mão aí, só para tirar umas notas maravilhosas. Então, cuidado, tá? Agora nós vamos ter os próximos bimestres aí, que vai ser uma prova só. Ô, Gabi, dá pra você mudar o teu nome? Porque tá todo mundo me avisando aqui, que achando que é hacker, então. Ah, bom, só se colocar outro nome, porque Adriana Alda é o nome da mãe da Gabi. Não, não coloquei no boletim, estou em fechamento ainda. Eu recebi, agora eu vou fazer as médias. Entendeu? Até acho que quarta-feira já tá lá. Acho que a Gabi só deixou aberto também, não tá lá ouvindo. Porque eu já falei com aqui 3 vezes, ela não respondeu. Mas gente, se for alguém, aí depois vocês me avisam, tá? Mas esse é o nome da mãe dela, então por isso que eu deixei entrar. Imaginei que ela tivesse com as coisas lá da mãe e por isso esqueceu de mudar. Vamos lá, vamos começar hoje, então? O pessoal não entrou ainda, vai começar a ficar todo mundo entrando durante a aula, mas não tem problema. O que a gente tem para fazer hoje? Nós vamos fechar finalmente esse módulo, tá? Fazendo aqui, então, o rumo ao ensino médio. Vamos fechar isso aqui de uma vez. E eu espero já começar o próximo, né? Entendi, Ana. Mas o que aconteceu? Só entraram, fizeram abobrinha, aconteceu alguma coisa? Então, olha só. A primeira questão diz assim: eu vou chamar a nossa lousa, tá? E aí, com a lousa, eu vou respondendo aqui para vocês. Vamos lá. Ah, é? Ah, é? Tá nesse ponto já. É incrível como tem acontecido no nono ano, né? Essas coisas, né? Hum, entendi. Mas muito obrigado por me informarem. Eu agradeço, de verdade. Ficarei mais de olho, então, também. Mas qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Questão número 1.
Vamos lá. Ela diz assim, é da VUNESP, hein? Um forno de micro-ondas está corretamente ligado ao ser submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. O que é essa diferença de potencial de 120 volts? O que significa essa diferença de potencial de 120 volts? Que grandeza que a gente usa letra aqui para representar? É a letra? O DDP é a mesma coisa que a... Qual é a página? Página 463. 463. É a tensão elétrica, né? Então, tensão elétrica de 120 volts. Tá? É da nossa casa, praticamente. Acho que é 127, mas tudo bem. Se for atravessado por uma corrente de 12,5 amperes, corrente elétrica é a letra I, 12 amperes e meio. Lá, estou pegando os dados como eu sempre falo para vocês. A resistência elétrica oferecida por seus circuitos equivale em ohms a... Então ele quer saber a resistência. A gente, como esse exercício é fácil, né? É só a gente aplicar aquela fórmula que a gente já aprendeu. Né? Então vamos lá. Qual que é a fórmula? É o RUI, né? Resistência é igual a tensão elétrica dividido pela intensidade da corrente elétrica. Resistência vai ser igual a tensão, que é 120, dividido por 12,5. Quanto que dá essa resistência? Em ohms. Espera aí que eu vou aproveitar para pegar os ohms aqui. Vamos lá. Arthur, Elisa. Inserir. Cadê o símbolo? Pera aí. Aqui. Bom dia, Arthur. Pronto. Então, isso dá... Vocês falaram aí já, a Melissa já fez a conta, o Cauã também. 9,6 ohms. Muito bem. Se todas as questões caem assim, a gente está bem, né, gente? Só fazer uma divisão aí e já acabou. Tá facinho, hein? Vamos pro próximo. Vou passar um traço aqui para ficar bonito. Ok. Número 2. Ah, sim, vamos destacar a resposta, né, professora? Sempre fala que é importante. Então, vamos destacar. Dessa vez eu vou destacar de amarelo. Resposta final. Pronto. Vamos lá. Número 2. Diz assim. Ah, sim, tinha que assinar lá, né? A resposta certa era a letra E de elefante. É a letra E aí. São testes, né? Querendo ou não. Número 2. Boa, Alanis. Ó, essa caiu na Federal de Goiás, se eu não me engano. Ou é a Federal de Goiânia? Não sei. G, não sei se é Goiás ou Goiânia. Mas é em Goiás. Nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos, que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificados já segundo a tabela abaixo. Olha aí, ó. Misturando a biologia e a física, hein? Sou eu. Então, até 1 miliampere, eu tenho dor e contração muscular. De 10 a 20, aumento das contrações. De 20 a 100, parada respiratória. De 100 até 3 amperes, fibrilação ventricular, que pode ser fatal. E acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras graves. Né? Tem esse negócio. Considerando que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1.500 ohms, então a resistência, em qual das faixas acima se encontra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220? Então vamos imaginar que você está em casa e meteu o dedão na tomada, tá? Vamos ver o que acontece com você? Então ele diz pra gente que a resistência do corpo humano é de 1.500 ohms. E ele disse pra gente que a tensão elétrica que a pessoa botou o dedão na tomada é de 220. Então eu quero saber a intensidade da corrente elétrica.
Gente, de novo, é só aplicar a fórmula, né? Lembra que a fórmula é essa, mas que eu posso fazer as transformações dela? Dessa vez eu vou fazer direto, tá bom? Eu sei que a intensidade da corrente elétrica é a resistência dividido pela tensão elétrica. É a mesma fórmula, só mudei a posição dos elementos, das grandezas, né? A intensidade da corrente elétrica vai ser, então, 1.500. Opa, eu coloquei errado. É o contrário, é o U dividido pelo R. A intensidade da corrente elétrica vai ser 220 dividido por 1.500. Esse aqui dá quer fazer as coisas correndo. Muito bem, quanto que é 220 dividido por 1.500? Vou fazer aqui também. 220 dividido por 1.500. Dá 0, muito bem, ó, vamos lá, vamos por aqui, ó. Dá 0,1466, né? Posso resumir para 147, tá? O quê? Amperes. Beleza, então é 0,147 amperes. Essa é a minha resposta. Terminamos? Não. Por quê? Se você voltar lá na apostila, você vai ver que as informações que a gente tem são em miliamperes, tá? E eu tenho aqui meu dado em ampere. Para eu transformar esse aqui em miliamperes, eu preciso, então, agora, andar 3 casas aqui para a direita. Multiplicar por 1.000, né? Tá certo? Eu preciso multiplicar por 1.000. É isso que é o mili que estava falando lá, né? Então, I é igual a 0,147 vezes 1.000. E dá, obviamente, 147 miliamperes. Agora eu terminei. Porque agora eu posso ir lá olhar na minha tabela como que está isso daí. Então, 0,147 miliamperes, em qual das que estão lá ele se encaixa? Vamos ver? Então, 147 miliamperes. Olha lá, vai estar na número 4, isso mesmo, pessoal. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo a minha apostila agora que eu vou levantar aqui, mas vocês estão vendo a apostila? Porque eu fico indo e voltando, não sei se vocês estão vendo. Não? Então, peraí que eu vou dar um jeitinho de vocês fazerem isso. Vocês estão vendo isso aqui só, né? Não, peraí. Eu vou compartilhar a minha tela. Ué, não dá pra compartilhar minha tela mais? Ué? Eita! Ele não deixa mais eu compartilhar minha tela. E agora ele fechou a luzinha. Ai, meu Deus. Tudo bem. Muito bem, deu 147, né? 147, então, é aqui, no número 4. Então, a pessoa teria uma fibrilação ventricular e pode ser fatal, tá? Então, se você toma um choque de 220 volts, pode ser fatal, dependendo de como for, tá? Eu já tomei um de 127, então foi um pouquinho, acho que mais tranquilo, eu acho, né? Eu não sei. É, tem que tomar muito cuidado mesmo, viu, gente? Tudo bem? Por isso que eu não gosto muito de mexer em eletricidade. Vamos para a 3. A 3 eu vou fazer aqui mesmo, tá? Olha lá. A 3 é chatinha. Aí eu vou fazer na lousinha, senão não vai caber. Ah, tá aqui, que bom. Achei que tinha apagado tudo. Então vamos para a 3 agora. Você tomou uma vez porque seu primo tomou choque, você deu a mão para ele, igual no Chaves? Sim? Ai, que horror. Dois condutores metálicos, 1 e 2,
de materiais diferentes, mas com as mesmas dimensões geométricas, materiais diferentes, apresentam um comportamento ilustrado na figura quando sujeitos a tensões crescentes. Então, quando vai aumentando a tensão elétrica, é o que acontece aqui com eles, o que está mostrando no gráfico. Olha só. Então, quando a tensão elétrica é 2, o meu número 1, ele tem uma intensidade de corrente elétrica igual a 0,2 ampere, tá? E aí eu tenho um número quebrado aqui, que eu não consigo ver quando for 8. Quando o meu é 8 no segundo, ele tem 0,4 ampere, tá? De intensidade da corrente elétrica. Sendo a resistividade, esse P engraçado é a resistividade. Sendo a resistividade de 1 e 2, as suas resistividades específicas, respectivas. O que está acontecendo comigo? Peraí. Sendo P1 e P2 as suas resistividades respectivas, a relação P1-P2 é igual a... Muito bem. A gente precisa descobrir, então, quanto que vai ter esse valor de resistividade. Pessoal, a resistividade não é uma coisa que a gente tem em valores normalmente. Mas a resistência, sim. Né? Quando eu mostrei para vocês a resistividade, eu não falei em momento algum em valor. Só falei que aqui é quando maior, maior resistência, né? Olha só. A gente tem que então considerar o que ele está falando aqui. Ele diz para a gente que eles têm as mesmas dimensões, mas eles são materiais diferentes. Isso significa que eles têm a mesma espessura e o mesmo comprimento. Então, já caiu fora essas outras duas questões que mudam a resistência de um determinado circuito, né? Eu vou ter só a resistividade afetando. Então, eu posso relacionar a resistividade com a resistência. Tudo bem? Se eu posso fazer isso, eu posso calcular a resistência nos dois casos. E aí eu descubro qual que é a relação matemática entre eles, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou usar os pontos que o gráfico deu para mim. Então, vamos fazer aqui, ó, resistência é romano, né? Não. Resistência de 1 vai ser o U de 1 dividido pela I de 1, né? Tudo do 1. A resistência do 1 vai ser então igual. Quanto que eu tenho ali? Eu tenho, então, quando é 2 volts, que é 0,2 ampere. 2 volts dividido por 0,2 amperes. Quanto que é a resistência de 1? Lembra que quando eu divido por um número com vírgula, normalmente eu estou aumentando o valor. Então, 2 dividido por 0,2 é igual a... Dois dividido por 0,2. Não. Quanto é 2 dividido por 2? 10. Ah, 2 dividido por 2 é 1, né? Nesse caso é 10. 10 o quê? Ohms. A resistência de 1 é 10 ohms. Vamos fazer agora a resistência do 2, aqui do lado. I2 é igual a U2 dividido por I2. Agora, os pontos que eu tenho aí, ó, quando é 8 volts, eu tenho 0,4 de intensidade. Então, a resistência de 2 vai ser 8 volts dividido por 0,4 amperes. Quanto que dá isso aí? 8 dividido por 0,4? 20 ohms. Ok. Então, eu disse para você... Olha só, eu vou até colocar aqui para você entender bem. A gente tem uma fórmula da segunda lei de Ohm, né? Ó, segunda lei de Ohm. Ela diz isso aqui, né? Que a resistência é igual o Pzinho engraçado, que é a resistividade, né? Vezes, mas vamos escrever, como é que fala? A seção, né? Que é o Lzinho, que é a espessura, dividido pela área aqui. Não, o comprimento dividido pela área. Tudo bem. Eu falei para vocês que neste ponto aqui eles são iguais, tá? Então eu posso ignorar essa parte. Ignora isso aqui. Então por isso que eu falei para você que a resistência vai ser igual à resistividade. Logo, se a resistência é igual à resistividade,
Olha só. Eu preciso da relação P1, P2, não é a que ele pediu? Então, é P1, P2. Então, é P1 sobre P2. Vai ser igual. Se a resistência é igual à resistividade, quanto que a resistência de 1 é 10. Quanto que a resistência de 2 é 20. Ai, mas tá feio, né? Tá. Porque P1 sobre P2 vai ser a mesma coisa que 1 meio. Vou simplificar a fração, né? Então, a resposta certa é a letra B de bola. Tudo bem, gente? Vocês entenderam como é que eu descobri isso? Aqui no fundamental, a gente não vai trabalhar muito com a segunda lei, aplicando ela inteira. Aqui era mais raciocínio mesmo, para você ver que você não precisava dela inteira, tá? Confuso, porém compreensível? Sim. O que você tem que entender aqui é que a segunda lei te permite fazer a relação de que a resistividade vai ser igual à resistência. A relação, né? Por quê? Porque as outras informações são iguais. O comprimento e a largura do fio são a mesma. Então não vai ter essa alteração, tá? Se não tem essa alteração, a única coisa que diferencia um condutor do outro é justamente a resistividade. Então é isso que está afetando a resistência deles. É isso que a gente está falando aí. Tudo bem? Posso seguir em frente? Então tá bom. Vou seguir, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar o próximo módulo, tá? Então vamos de volta para a apostila. E eu sei, pelo que eu estava dando na visão aí, vocês já viram isso aqui no laboratório também, né? Que é a associação dos resistores, né, em circuitos elétricos. Muito bem. A apostila ela começa fazendo uma introdução aqui para gente, falando, né, de que tudo, mostrando para a gente como que esses resistores, né, e como essa eletricidade é um assunto que deve ser estudado porque ela está no nosso dia a dia. Então, olha só, a placa, né, do rádio, da pilha, do computador, tem resistores, são essas coisinhas que a gente está vendo aqui, né, que ele fala salsichinhas. Cada risquinho aqui representa uma informação em relação a isso, tá? A gente tem as redes elétricas que chegam na nossa casa, as que chegam na nossa cidade, né, vindas lá desde a nossa usina hidrelétrica. E nós temos a parte biológica, né, que também os nossos neurônios, como vocês já sabem, funcionam por impulsos elétricos, né? Então, quando você, médico, cientista, biólogo, médico veterinário, estuda essa parte neuronal, né, você também tem que saber sobre eletricidade, né? Porque está totalmente relacionado com tudo isso. Você consegue fazer ótimas conexões entre uma coisa e outra, tá? Ai, o chat não tá aparecendo para mim, não gosto quando ele faz isso. Agora vai. Muito bem, eu não vou perder tempo ali, eu quero falar dessa parte aqui. A gente já meio que viu isso, mas vamos ver agora com um pouquinho mais de detalhe, tá? Porque vocês precisam começar a saber interpretar isso daqui. Aqui nós temos a representação gráfica de um circuito. Porque não dá para ficar escrevendo lâmpada, não dá para ficar escrevendo resistor, pilha. Então eu tenho símbolos que vão representar cada uma dessas coisas. Olha lá. Quando eu faço esse símbolo aqui, ó, é um risco com um riscão grande, um pequeno e o restante, isso é uma pilha ou é uma bateria, tá? É meu gerador. O fio é uma linha reta. A lâmpada, normalmente, então, tem esse risquinho, um círculo com os risquinhos dentro. O resistor, em geral, são só os risquinhos. O interruptor, olha lá, são essas bolinhas que está levantada ou abaixada. O voltímetro tem a letra V e o amperímetro tem a letra A. Que foi, Giovanni? Não é complexo, não. Olha só.
Só parece, mas não é. Ó, aqui tem esse circuito, é uma lâmpada ligada a uma pilha. Uma pilha e a lâmpada é um resistor. Poderia ser esse outro aqui? Poderia. Mas a mochila vai usar esse aqui, tá? Então é o risco, que assim, esses vizinhos. Tá? Simples assim. Vamos... Não, vamos nada. Tudo bem? Simples esse. A gente vai vendo na prática aqui de boa. Ah, pergunta. Vocês já viram a associação dos resistores lá com a professora? Ela já colocou, por exemplo, lá uma pilha com várias lâmpadas ligadas? Para vocês verem como é que fica? E o que acontece com essas lâmpadas? Hello? Sim, não, não lembro. Tudo bem aí, gente? Vocês dormiram? Ninguém me respondeu. Vocês não lembram, né? Claramente. Quando vocês fazem isso, quer dizer que vocês não lembram. Bom, então tá. Eu vou ver se... então, imaginei. Olha lá, é só ligando a pilha com uma lâmpada, as pilhas com duas lâmpadas, as pilhas com três lâmpadas. Tá? Então eu vou falar aqui para vocês já entenderem, tá? Mas eu acredito que vocês já tenham feito isso aqui sim, com a professora. Eu tenho quase certeza. Porque quer ver como vocês vão saber me responder? Olha só. Então vamos dizer que a gente ligou então aqui um circuito A com duas pilhas, tá? E uma lâmpada. Beleza, a lâmpada acendeu, tudo bem. Aí a lâmpada acendeu, bonita lá, maravilhosa. Aí depois eu montei esse circuito e coloquei duas lâmpadas, tá? Perceba que tem as mesmas pilhas aqui, só que desta vez eu coloquei duas lâmpadas. E aí a primeira coisa que ele pergunta pra gente é como é que fica o brilho dessas lâmpadas. E aí? Alguém consegue imaginar? Tá vendo como vocês já sabiam? Exatamente, Melissa, né? Quando eu comparo, né, esta primeira lâmpada da letra A com esse circuito da letra B, eu vou perceber que essas duas lâmpadas aqui não vão estar com tanta intensidade luminosa, né, do que a primeira. Isso, tá vendo? Vocês já viram, vocês já sabem. Então tá, então eu só vou aqui passar rápido para a gente escrever e lembrar. Tá vendo? Para refrescar a memória de vocês. Quanto maior a fonte, menor o receptor, a luminosidade é maior. Ah, tá. Agora lembraram, né? O brilho do circuito B vai ficar mais fraco, pois a energia está sendo distribuída. Atenção, né? É isso aí, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, então. Então, quando a gente compara, eu vou só falar, tá? Então, vocês vão preenchendo aí, por favor. Então, quando você compara este aqui com a letra A, você vai ver que as duas lâmpadas têm o mesmo brilho aqui, entre elas, porém o brilho delas é mais fraco que o da lâmpada do letra A, tudo bem? Então elas brilham as duas igual, porém é um brilho mais fraco quando comparado com o A. Aí ele manda você retirar uma das lâmpadas do circuito B, tirando do soquete. Aí o que acontece com a outra lâmpada? O que acontece com a outra lâmpada se eu tirar uma das lâmpadas do soquete? Por que, Melissa? Por que, Alanis? Se eu tirar uma lâmpada aqui, o que acontece com a outra lâmpada? É isso aí, tá? Quando eu tiro uma dessas lâmpadas aqui, então vamos dizer que eu estava lá, aí eu desatarrachei essa lâmpada aqui, mas eu mantive o circuito, tá? Esta lâmpada aqui, ela não vai acender, tá? Como o pessoal já disse aqui,
O circuito fica aberto. Muito bem. O circuito vai ficar aberto e aí, por isso, ela não vai se iluminar. Aí a corrente elétrica não vai estar circulando direito. O circuito está aberto, tá? Então, se eu tirar essa lâmpada aqui ficará apagada. Muito bem. Então, essa é a resposta daqui, tá? Você vai dizer que a outra lâmpada ficará apagada. Monte circuito C com 3 lâmpadas associadas em série, como vocês estão vendo aqui. Observe novamente o brilho das lâmpadas e compare com os casos anteriores. E aí? Como que seria o brilho dessas lâmpadas nesse caso? Quando eu comparo com o modelo B e o modelo A, como é que fica o brilho dessas lâmpadas em C? Isso mesmo. As 3 lâmpadas ficam com o mesmo brilho. Porém, quando eu comparo o brilho com as outras, é um brilho mais fraco do que eu tinha em B e mais fraco ainda do que eu tinha em A. Tudo bem? Desligue uma lâmpada do circuito C desatarrachando do soquete. O que acontece com as outras lâmpadas? Apagam, exatamente. Né? Se eu tirar uma das lâmpadas, independente de qual das 3 seja, eu fico com o circuito aberto. Então, eu não tenho a tensão elétrica, né? Eu não tenho a diferença de potencial elétrico e eu não tenho, então, também a corrente elétrica passando. Tudo bem? Se eu tirar, então, uma dessas lâmpadas, eu tiro a DDP e não tenho corrente elétrica passando no circuito. Tá bom? Por isso que todas se apagam, se eu tirar uma das lâmpadas. Esse era o exercício que vocês iam fazer, acredito que vocês já fizeram isso antes, sim, tá? Bom, aí ele tira algumas conclusões disso, que eu vou dar uma lida aqui pra gente ver. Ó, muito bem. Vemos que a característica principal da associação de resistores é que só existe um caminho para a corrente elétrica percorrer. Por isso, ela é obrigada a passar por todos os resistores. Ou seja, todos os resistores, grifa isso aqui, quando associados em série, são percorridos pela mesma corrente. Então, a intensidade da corrente elétrica em todos esses resistores é a mesma. No circuito B, ao comparar o brilho das duas lâmpadas, verificamos que ambas apresentam a mesma intensidade luminosa. Esse fato indica que a corrente elétrica é a mesma nas duas lâmpadas. Acabamos de falar. E se eu colocasse um amperímetro, eu veria o mesmo. No circuito C, o mesmo fato se repete. O brilho entre si é o mesmo. Então, para uma associação em série, a corrente elétrica que atravessa esses resistores tem sempre a mesma intensidade. O Izinho é sempre igual para os 3 resistores. Outro fato que pode se observar é que a intensidade do brilho vai diminuindo conforme aumenta o número de lâmpadas. Isso acontece porque na associação em série, a tensão elétrica é fornecida, é dividida para cada resistor. Então, cada resistor está pegando um pedaço dessa tensão elétrica. Então, por exemplo, aqui, essa tensão elétrica está dividida em 3, essa tensão elétrica está dividida em 2, e essa aqui a tensão elétrica é única. Mas a intensidade da corrente elétrica é a mesma. Tá bom? Para a gente fechar hoje, e eu vou deixar a atividade para vocês tentarem fazer depois, vamos ver como é que a gente calcula a resistência nesse caso que os resistores estão em série. Na verdade verdadeira, nós vamos meio que fingir como se fosse um resistor só, tá? E para a gente poder fazer isso, a gente vai usar um termo chamado que é a resistência equivalente, tá? Então, olha esse exercício aqui em cima. Eu tenho, então, uma bateria, uma pilha de 12 volts, que é a tensão elétrica, e eu tenho um resistor aqui de 2 ohms, 2 ohms e 2 ohms. Se eu quiser saber qual que é o valor da resistência total, ou melhor, a resistência equivalente deste circuito, eu tenho que somar. Como está escrito aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 é 6. Então, a resistência equivalente desse nosso circuito aqui é 6 ohms. Por quê? Porque cada um deles tem 2 em cada resistor, tá? De resistência. Então, a resistência é a soma das resistências dos resistores. Olha que palavra maravilhosa para você falar. Então, a resistência equivalente
É a soma das resistências de cada resistor em um circuito. É só somar, tá bom? Somos ohms. Se eu quiser desenhar, eu posso fazer este desenho aqui. Esse aqui é o circuito equivalente, ó. Um resistor só, ó lá, aqui é a pilha, aqui é o desenho do resistor. Um resistor só de 6 ohms, ou 3 resistores de 2 ohms. Tudo bem? Perceba aqui, para que eu faço isso? Para poder fazer contas, tá? Para poder facilitar a minha vida nas contas. Se eu sei resistência equivalente, e eu sei que a tensão aqui é essa, eu consigo calcular, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica. Olha lá. A resistência aqui equivalente é de 6 ohms. A tensão eu sei que é 12. Quanto que tem de intensidade da corrente elétrica nesse circuito? 12 dividido por 6, que é 2 amperes. Eu não falei agora há pouco que a intensidade é sempre a mesma? Independente do número oh, meu Deus. Do número de coisas aqui, dos resistores? Né? Então, 2 amperes aqui nesse caso. Se você quisesse verificar, né, se isso é verdade, você pode testar aqui, ó, calculando a tensão elétrica em cada um deles. Ó, e a tensão elétrica, a gente não falou que divide? Não eram 3? Eu tinha 12, então supostamente tem que dar 4 para cada um, não é? Olha lá. A resistência de 1 vezes a intensidade da corrente elétrica. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Tá? A intensidade sempre é a mesma. E aqui a resistência de cada um deles. Poderia ser resistências diferentes, tá? Um T3, um T2, um T4. Como vai aparecer nos exercícios pra gente. Mas a somatória das tensões elétricas tem que dar o valor total que eu estou fornecendo. Né? 4 mais 4 mais 4 é 12. Não era 12 aqui? Então tá certo essa conta. Porque a tensão vai ser dividida por todos os resistores. A intensidade se mantém a mesma e a resistência é de cada um deles. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Que bom. Então você vai fazer para a gente corrigir na sexta-feira a atividade número 1, tá? Faça para você ver se você entendeu de verdade. Eu sempre falo isso para você. Se você não fizer o exercício, você não vai perceber suas dúvidas, tá? É fácil, não é difícil. Aqui é para completar. Mas se lembre, então, ó, que tem valores diferenciados. Se eu quiser resistência equivalente, eu tenho que somar eles mesmo assim. Tá? Ó, aqui, ó, é a pilha ou bateria e ó, aqui é a intensidade da corrente que ele está passando no circuito inteiro. Tá bom? Tentem fazer, a gente começa então a próxima aula fazendo essa correção, tá bom? É isso por hoje. Vejo vocês sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau. 3 pontinhos é portanto. Tchau.